Bom, gente, então, continuando aqui na nossa disciplina, então, queria falar com vocês sobre azeótropos e sobre qual é a relação entre a energia livre de Gibbs e o comportamento de fases. Então, como é que a gente consegue relacionar o equilíbrio líquido-vapor com o comportamento do valor da energia livre de Gibbs efetivamente de um determinado sistema. Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Primeiro, então, vamos definir o que é um azeótropo. Então, quando a gente faz a definição do que é um azeótropo, sempre que você tem a composição de um determinado componente igual tanto na fase líquida quanto na fase vapor. Então, isso daqui é a definição propriamente dita. É quando você tem aqui um equilíbrio líquido-vapor, você tem aqui uma determinada pressão, uma determinada temperatura, você tem aqui as duas fases. Então, você tem aqui a região de líquido, e você tem aqui uma determinada fase vapor. Ou seja, se eu estou dizendo que a composição na fase vapor é igual à composição na fase líquida, isso quer dizer que eu tenho a mesma quantidade do componente na fase vapor do que eu tenho do componente na fase líquida. Isso daqui tem uma consequência muito especial. Por quê? Sempre que a gente está falando em separação por destilação, a gente tem que ter em mente que a gente tem uma corrente alimentando uma coluna de destilação, que é um equipamento que utiliza a diferença de volatilidade entre os componentes para fazer as separações que são necessárias. Então, você tem aqui a saída de, por exemplo, 3 produtos. Você tem aqui o que é o prato de alimentação, um outro nível aqui. Desse nível aqui de produtos, eu estou fazendo uma outra retirada. E assim eu tenho diferentes estágios. Nessa coluna de destilação, a gente tem consciência de que o líquido ele está caindo de cima para baixo, enquanto o vapor está progressivamente subindo de baixo para cima, obviamente, né? Então, aqui deixa eu fazer o desenho do vapor. E aí, se a gente der uma ampliada aqui em cada um desses estágios do que está acontecendo, a gente vai conseguir perceber o seguinte, que a gente tem como se fosse um determinado nível do líquido em cima do prato da coluna de destilação, e a gente tem o borbulhamento do gás dentro desse líquido. Do gás não, né? Da corrente de vapor. Então a gente tem a passagem do vapor por meio do líquido que também está escoando, mas está escoando numa direção transversal ao escoamento do vapor. Então, nesse contato aqui, a gente consegue fazer com que a fase vapor tenha progressivamente mais os componentes mais leves, enquanto que a fase líquida tenha progressivamente mais os componentes mais pesados. Então, é assim que se separa por destilação. Qual é a força motriz dessa separação? É a diferença vamos dizer assim, da vontade de um determinado componente estar na fase vapor em relação ao que ele pode estar na fase líquida. Então, é assim que se separam coisas por destilação, e essa vontade ela é medida através da volatilidade relativa de duas substâncias. Então, quando a gente mede aqui a volatilidade relativa do componente 1 e 2, esse alfa 1 e 2 é justamente a divisão da vontade de estar na fase vapor em relação ao componente 1 e em relação ao componente 2, que é justamente o coeficiente de partição. Então, o coeficiente de partição, ele mede justamente o quanto você está no vapor em relação ao quanto você está no líquido, ok? Qual é a consequência de quando a gente tem um azeótropo, então? Então, se eu estou medindo a vontade de uma determinada substância de estar na fase vapor pela composição dela na fase vapor em relação à composição dela na fase líquida, se você tem a presença de um azeótropo, essa vontade é igual. Então, a principal consequência do azeótropo para separações por destilação é que não é possível
separar componentes que formam mistura azeotrópica por destilação. Isso aqui é do ponto de vista do processo, tá? Mas aí, se a gente for parar para pensar do ponto de vista de diagramas, tem um diagrama aqui que eu pouco comentei com vocês, mas que ele é importante, que é o diagrama YX. Então, deixa eu desenhar aqui a reta de 45 graus. Normalmente, esse diagrama ele possui o seguinte comportamento. Essa reta azul é justamente a reta que tem a relação entre Y e X para uma determinada substância, ok? Então, se a gente tem esse comportamento dessa substância, a gente percebe que esse componente azul ele está sempre mais na fase vapor do que na fase líquida, ok? Tem um outro exemplo de um outro determinado componente que ele pode ter esse comportamento aqui. Então, no caso do componente vermelho, ele sempre está na fase líquida mais do que ele está na fase vapor. Só para te lembrar, essa reta preta aqui, ela é a reta de y é igual a x. Quando a gente está falando de um azeótropo, o comportamento dessa substância é mais ou menos isso daqui. Ou seja, tem um momento em que ele cruza essa reta de x igual a y, e nesse ponto é o ponto que você pode identificar o azeótropo. Então, nesse ponto aqui, que a gente está marcando aqui em roxo, é um ponto que você pode observar no diagrama XY ou YX como um ponto que há a presença de azeótropo. Ok? Vou redesenhar esse diagrama aqui de novo para poder explicar para vocês por que matematicamente fica impossível você separar duas coisas que formam azeótropo por destilação. Vocês vão aprender isso melhor em operações unitárias 3, mas aqui a gente já pode discutir um pouco, já que isso aqui tem forte fundamento termodinâmico, no caso. Então, a gente tem o diagrama aqui dessa forma. Então, se eu tenho uma determinada mistura, vamos pensar que eu estou alimentando essa torre de destilação com a mistura F, que tem uma composição ZI. Então, essa composição ZI, ela está mais ou menos aqui, certo? E para que eu consiga executar essa mistura, para que eu possa conseguir executar essa separação, eu tenho aqui a composição no vapor que está saindo no topo da coluna e a composição do líquido que está saindo no fundo da coluna, ok? Vamos pensar só numa entrada e numa saída mesmo, é mais fácil aqui para vocês. Ok, dependendo de como essa mistura está, o quanto ela já está vaporizada aqui, você tem a determinação dessa inclinação dessa reta aqui, que é chamada de reta Q. Vocês vão aprender isso mais lá em operações unitárias, como é que você determina qual é essa inclinação dessa reta Q, mas ela te determina, basicamente, como você consegue, o quanto a mistura já está vaporizada quando ela está entrando na coluna de destilação. Então, o quanto ela está pendendo para o líquido e o quanto ela está pendendo para o vapor. Por isso é a inclinação dela. Então, a partir daqui, você consegue traçar, então, duas retas de operação. Então, a reta aqui da seção de esgotamento da coluna de destilação, a reta da seção de retificação, ok? E aí, dentro dessas retas aqui, você consegue operar balanço de massa, que vai te determinar tanto o equilíbrio quanto o balanço de massa da operação. É o que a gente chama, então, de os estágios em equilíbrio, tá? Deixa eu só conseguir desenhar melhor aqui para vocês.
Ótimo, excelente. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Sim, professor. Pronto, beleza. Deu uma bugada aqui no meeting, mas acho que já retornou então para todo mundo. Retornando aqui, então, eu estava falando do estágio em equilíbrio e da relação de equilíbrio que há entre as correntes que estão saindo de cada um desses equilíbrios. Professor, não está mostrando a tela. Agora sim. Agora acho que foi. Bom, massa. Então, essas duas correntes, as correntes que saem de cada estágio de equilíbrio, elas estão, obviamente, em equilíbrio. E as correntes que estão entrando, elas são determinadas por balanço de massa. Então, essas correntes que são determinadas por balanço de massa são representadas na linha de operação, enquanto que as correntes que estão em equilíbrio são representadas pela curva de equilíbrio. Então, é isso daqui que vocês vão aprender mais lá na frente em operações unitárias, como fazer isso daqui e para determinar quantos estágios de equilíbrio você precisa para executar uma determinada separação, ok? Bom, então, se a gente tem, então, a presença de um azeótropo, essa curva de equilíbrio aqui azul, ela vai ser desse formato dessa curva verde. O que isso quer dizer o quê? Que você não consegue desenhar um número finito de estágios. É um número infinito de estágios em equilíbrio para que você consiga executar essa separação. Por quê? Porque a composição que está saindo em cada estágio vai ser sempre a mesma, tanto no líquido quanto no vapor. Então você não tem enriquecimento progressivo do componente mais leve. Então esse é o problema da formação de uma mistura de azeótropos. Quando a gente estava estudando, então, o desvio de comportamento em relação à lei de Raoult, a gente estava vendo, então, que a gente pode ter um desvio positivo em relação à lei de Raoult e um desvio negativo em relação à lei de Raoult. Basicamente, você tem três níveis de desvios da idealidade. Você tem um desvio que ocasiona apenas um aumento e uma redução em relação à pressão prevista pela lei de Raoult. Você tem, então, se você aumentar o desvio da idealidade, você tem, então, a formação de azeótropos. E se você continuar aumentando mais ainda na idealidade, você vai chegar à formação de duas fases líquidas. Vou explicar o segundo nível agora. A gente vai ver esses três níveis de desvio da idealidade. Então, o primeiro é quando você tem a formação de um desvio positivo. Então, nesse caso, estou desenhando aqui um gráfico de pressão composição. Esse gráfico de pressão composição, ele vai ser uma reta para os pontos de bolha
e uma curva vermelhinha aqui para os pontos de orvalho. Isso daqui se o sistema for obedecer à lei de Raoult. Ou seja, é um sistema puramente ideal. Você aumenta a não idealidade desse sistema, e aí isso é uma maneira de se expressar, tá? Porque eu não consigo aumentar, não tem um botão que eu vou lá e regula a não idealidade de um determinado sistema. É novamente um outro sistema que possui uma maior interação entre seus componentes. E aí essa maior interação pode se refletir como um desvio positivo ou um desvio negativo da lei de Raoult. Então, um exemplo aqui de um desvio positivo vai ser mais ou menos isso daqui. Pressão, composição. O que seria previsto pela lei de Raoult seria isso daqui. Então, você consegue ver um desvio positivo em relação à lei de Raoult. A gente já discutiu isso e a gente já viu que para esses sistemas, gama é maior do que 1. Nesse caso aqui da lei de Raoult, gama é igual a 1. Gama, vocês sabem o que é o coeficiente de atividade, é o fator de correção da fase líquida. Aqui nesse caso, então, a gente tem pressão, composição. A gente pode também ter o desvio negativo, não vou desenhar aqui. A gente está aqui no caso da aula de hoje, que a gente tem, então, a formação de um azeótropo. Então, o que quer dizer a formação de um azeótropo? Ele está com um comportamento que é mais ou menos assim. Ou seja, o previsto pela lei de Raoult seria para essa curva azul, ela está nesse formato. Só que você tem um ponto aqui específico, que é um ponto em que a composição da fase líquida é igual à composição da fase vapor. Então, nesse caso aqui, a gente tem a formação de azeótropo. Nesse caso aqui, é um azeótropo de máxima pressão. Por quê? Porque aqui ele está representado como se na máxima pressão que você consegue a coexistência do equilíbrio líquido-vapor. Okay? Você pode também ter um azeótropo de mínima pressão, que é quando você tem esse sistema aqui invertido aqui para baixo. Ok? Então, isso é um azeótropo, esse é o problema que ele causa, isso é uma característica natural de uma mistura qualquer que você estiver analisando. E, ok, então deixa eu tentar pegar aqui alguns exemplos para mostrar para vocês sistemas que formam azeótropos. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui acetona e metanol. Nesse caso aqui, por exemplo, então tente pensar aí comigo. Se eu tenho um azeótropo, tá óbvio aqui a questão da formação do azeótropo, perto da composição global de 0,8, ok? Então 0,8, 0,8. Você observa aqui pela tabela dos dados que tem um momento em que você tem aqui a composição do componente 1, vamos ver quem é o componente 1. O componente 1 é acetona, isso. Então, você tem aqui o componente 1, acetona, ele sempre tem uma composição maior na fase vapor, composição maior na fase vapor, maior na fase vapor, continua sendo maior aqui na fase vapor, ok? Só que chega um ponto em que você tem essa inversão. Você tem aqui uma composição que é maior na fase vapor, maior na fase vapor, e de repente ela fica menor na fase vapor. E sempre vai, assim, progressivamente menor do que na fase vapor. Ou seja, nesses pontos aqui, perto dessa região, você tem a inversão entre a composição do componente 1 e o componente 2 em seus valores de volatilidade em relação à fase vapor. Então, essa inversão caracteriza também a formação do azeótropo. Eu estou num gráfico de temperatura por composição. Então, obviamente, a leitura é feita pela tie-line. Então, justamente, você tem aqui a composição do líquido menor do que a composição do vapor. Aqui ela vai se inverter. A composição do vapor vai ser menor do que a composição na fase líquida. Se eu estou num gráfico temperatura por composição e eu tenho aqui um azeótropo de mínima temperatura, isso aqui é equivalente a te dizer
que esse sistema faz um azeótropo de máxima pressão. Deixa eu trocar os dados isobáricos para dados isotérmicos. Observou que inverteu? Porque você tem uma relação de inversão entre a pressão e a temperatura, certo? Então, em relação às pressões de saturação dos componentes, né? Ok, então, esse é um exemplo de um sistema que forma um azeótropo de máxima pressão ou um azeótropo de mínima temperatura. Normalmente, isso se refere ao tipo de gráfico que você está analisando, tá? Se você está analisando um gráfico de pressão, você vai falar que ele é de máxima pressão. Se você está analisando um gráfico de temperatura, você vai dizer que ele é de mínima temperatura. Tranquilo? O que quer dizer isso do ponto de vista de forças intermoleculares? Isso quer dizer que a acetona, ela repele o metanol mais do que ela repele a si mesma. Então, ela tem um certo nível de interação com as moléculas similares e ela não gostou de estar com o metanol em solução juntamente. Então, o que ela faz é tentar expulsar ele, e esse expulsar ele da fase líquida é justamente você perceber isso através do aumento de pressão em relação à lei de Raoult, que seria uma reta ligando essas duas pressões de saturação. Certo? Bom, então, deixa eu procurar aqui um outro sistema que formaria... Aqui ainda está positivo. Positivo. Quero pegar um exemplo de sistema que tem um comportamento negativo em relação à lei de Raoult, tá? Tem solubilidade limitada. Nossa, não consegui achar agora desse sistema, a gente... Ah, tá aqui. Então, se eu juntar aqui ácido pentanóico e ácido hexanóico, então consigo observar que eu tenho a formação de um azeótropo de mínima pressão. Esse azeótropo de mínima pressão é também um azeótropo de máxima temperatura. Ok? Então, o que isso quer dizer do ponto de vista de forças intermoleculares? É que quando você junta os dois componentes, eles deveriam fornecer esse valor aqui aproximado, uma reta ligando as suas duas pressões de saturações de lei de Raoult. Então a pressão agora está menor, ou seja, os componentes preferem estar na fase líquida, eles estão se entendendo bem dentro da fase líquida. Ou seja, as interações entre os componentes diferentes, os componentes dissimilares, está sendo maior do que os componentes que são diferentes entre si. Ok? Bom, sobre azeótropos e os comportamentos de fase, é basicamente isso daqui. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês os gráficos de composição. Não. Ok. Deixa quieto. Continuando aqui, então. Bom, então, como é que a gente consegue fazer contas com os comportamentos de azeótropo, né? Então, se a gente já definiu aqui que a gente precisa ter um gama, ou seja, esse gama aqui, a certeza que você tem é que ele é maior do que o gama de um sistema que está apresentando apenas um desvio positivo. Então, esse gama aqui, ele é mais alto
do que o gama do que o gama de sistemas que apresentam esse tipo de valor, ok? Então, os cálculos de equilíbrio de fases para os sistemas em baixa pressão e que apresentam azeótropos, a gente pode fazer a seguinte consideração. Certo? Então, nesse caso, a gente sabe que a composição da fase vapor é igual à composição da fase líquida para um determinado componente, e a pressão vai ser basicamente γI, PI de saturação. Vixe, professor, então não depende da composição? Não, claro que depende. Por quê? Porque esse componente aqui, ele depende muito da composição da fase líquida. Então, se você tiver um modelo de GE do tipo Ln de γ1, que vai ser igual a que multiplica x2 elevado ao quadrado, então o γ1 aqui vai poder ser substituído, pressão, como sinal exponencial, de A x2 elevado ao quadrado, que multiplica PI de saturação. PI não, P1. Ok? Então, no sistema binário, a gente está falando de algo do tipo P exponencial a 1 menos x1 elevado ao quadrado, P1 de saturação. Então, você tem como fazer os cálculos aqui, dados as composições, a temperatura do sistema e, obviamente, o valor de A. Esse valor de A para cálculos de coeficiente de atividade em sistemas que apresentam azeótropo, ele normalmente é um valor que te é dado, um modelo que já é ajustado. Ou estou pedindo para que você faça esse ajuste desse modelo em um determinado sistema. Ok? Então, não tem muita diferença do que você já tinha, é somente a característica de você saber que a composição da fase líquida é igual à composição da fase vapor. E aí você consegue fazer as discussões em termos de forças intermoleculares, como eu já apresentei os sistemas para vocês aqui. Ok? Uma outra forma de você obter relações entre os coeficientes de atividade é se você escrever a lei de Raoult modificada para o componente 1, e para o componente 2. Eu sei que y é igual a x1, então nesse mesmo ponto y2 vai ser igual a x2, se o sistema for binário, e aí a gente consegue a relação de que γ2 sobre γ1 vai ser igual a P1 de saturação sobre P2 de saturação. Então é uma outra relação notável, como a gente está falando de azeótropo. Isso aqui te ajuda para poder fazer os cálculos simplistas até de coeficiente de atividade, tá? Sabendo qual é a região em que ele forma o azeótropo, então você consegue fazer algum cálculo do tipo. Tudo bem? Bom, então, se a gente continuar falando aqui de equilíbrio líquido-vapor, a gente tem essas características. O equilíbrio líquido-vapor é o equilíbrio que está ligado juntamente com o comportamento de fases do ponto de vista do processo de separação, é o que te importa aqui enquanto estudante de engenharia química, é entender que o azeótropo é realmente um vilão para quando você está tentando fazer uma separação por destilação. Então, é lembrar que esse é um dos problemas de você separar por destilação. Embora seja um processo que você consiga fazer escala, ou seja, você consegue ter uma grande produção, ele tem uma alta produtividade, você consegue manter ele de forma contínua, produzindo, mas se você depende das características do sistema. E aí é por isso que a gente vai estudar os outros equilíbrios também. Cada equilíbrio que a gente estuda aqui em termodinâmica tem relação com uma operação unitária, com um equipamento de processo que você pode projetar para que seja atingido o objetivo final do seu processo. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês não têm dúvida, então vamos passar aqui para um outro assunto. Queria falar com vocês sobre também estabilidade de fase, ou seja, o porquê que um determinado componente se separa em equilíbrio líquido-vapor. Para isso, eu vou pegar uma figura aqui do livro de vocês, fica mais simples para eu conseguir explicar.
Ok, então, a gente tem aqui 3 gráficos em diferentes condições. Então, esse primeiro gráfico aqui, que vocês estão vendo à esquerda, é o gráfico dessa região aqui. Ou seja, a gente está falando de x em função da temperatura. Se a gente está falando de x em função da temperatura, eu posso desenhar também um gráfico de g em função da mesma faixa de composição aqui na fase líquida, ou na fase vapor, por exemplo. Então, nessa região aqui de líquido subresfriado, você percebe que você tem aqui uma curva da energia livre de Gibbs, os valores da energia livre de Gibbs em função da composição, para a fase líquida e para a fase vapor. A gente já tinha discutido um pouco e já viu que para o equilíbrio ser atingido, a gente procura a minimização da energia livre de Gibbs. Então, qual dessas duas fases possui a menor energia livre de Gibbs? A fase vapor ou a fase líquida? Se você estiver observando bem aí, a fase líquida, ela tem um menor valor da energia livre de Gibbs. Ela está aqui no gráfico sempre abaixo da energia livre de Gibbs do vapor, ok? Vamos tentar analisar, então, a região de vapor superaquecida, a região de superaquecida aqui. Essa região, observa que a composição aqui vai variando aqui na temperatura T3, e aqui a gente tem que o vapor, ele tem um menor valor da energia livre de Gibbs. Então, se a ideia do equilíbrio é a minimização da energia livre de Gibbs, nessa temperatura, na temperatura T3, eu prefiro estar na fase vapor do que na fase líquida. Então, essa é a fase mais estável. Então, tudo bem, sem problemas. Quando a gente tem uma temperatura intermediária, como essa temperatura T2 aqui, as coisas ficam no processo intermediário, entre a curva do líquido aumentar em relação à curva do vapor. Então, eu tenho aqui a curva da energia livre de Gibbs do líquido, essa curva da energia livre as propriedades do líquido, ela realmente não mudam muito com a temperatura, né? Então, o vapor normalmente é mais sensível. Então, aqui eu tenho a curva da energia livre de Gibbs. Para essa faixa de composição aqui, eu sei que a menor energia livre de Gibbs que tem é a energia livre de Gibbs do líquido, ok? Então, menor energia livre de Gibbs que tem é a energia livre de Gibbs do líquido. Então, é por isso que nessa região aqui, nessa faixa aqui que eu estou pintando de amarelo, na temperatura T2, você vai ter a presença de líquido. Então, a fase mais estável que tem aqui é líquido. Se a gente for analisar, então, aqui essa outra região, a partir desse determinado ponto, você vai perceber que a menor fase que tem aqui, o menor valor de energia livre de Gibbs, ele se referencia ao vapor. E é por isso que nessa região aqui a gente tem presença de vapor. Só que o que é que está acontecendo aqui nessa faixa rosa? Então, nessa faixa rosa aqui, se você observar bem, professor, era para poder a gente ter a energia livre de Gibbs do líquido é menor do que a do vapor, então era para a gente até nesse ponto aqui ter sempre líquido, mas aqui você está dizendo que você tem equilíbrio líquido-vapor nessa faixa de composições. Verdade. Só que se você observar essa faixa do diagrama, tem uma coisa nas estabilidades de fase que elas realmente procuram o menor nível de energia livre de Gibbs possível. E aqui nessa faixa, o menor nível de energia livre de Gibbs possível não está determinado pelo valor de ou líquido ou vapor. Mas é melhor que você se separe em duas fases diferentes, por exemplo, aqui nessa região, duas fases com essas composições, porque aí o valor da soma dessas duas composições aqui de G vai ser menor do que se fosse somente o líquido. Então, deixa eu apagar aqui e repetir o que eu estou falando, para vocês entenderem bem essa parte, tá? Então, vamos lá. Vou tentar botar vocês dentro desse gráfico aqui. Entendido a parte amarela, em que realmente a energia livre de Gibbs do líquido é menor do que a energia livre de Gibbs do vapor.
a parte azul, em que a energia livre de Gibbs do vapor é menor do que a energia livre de Gibbs do líquido. Então, ok, tudo bem. Nessa região aqui, você tem essa possibilidade de traçar uma reta tangente. E traçando essa reta tangente aqui nessa região, entre esse ponto e esse, o que é traçar essa reta tangente? É fazer com que cada ponto que está aqui dentro, a energia livre de Gibbs desse ponto, seja escrito como sendo x do líquido, a energia livre de Gibbs do líquido, mais x do vapor, que multiplica a energia livre de Gibbs do vapor. Ou seja, se eu tenho aqui uma determinada fração de vapor, eu consigo, se eu separar nessas duas fases, para melhor te dizer, com essas determinadas composições aqui, eu consigo minimizar a energia livre de Gibbs mais ainda do que se eu tivesse somente o líquido. E aí é por isso que você consegue se separar entre fases, porque você está buscando a minimização da energia livre de Gibbs. No caso do equilíbrio líquido-vapor, para esse sistema que a gente está vendo aqui, ele acontece nessa temperatura, para essa faixa de composição, porque é nessa faixa de composição que você consegue ter a minimização da energia livre de Gibbs de forma que você possua duas fases em separado. Então, é isso que determina a separação da energia, essa separação de fases. E aí, fases quaisquer. No caso, a gente está vendo equilíbrio líquido-vapor. Mas nesse caso, então, quando você procura essa minimização da energia livre de Gibbs, ela te retorna que o melhor é que sejam separadas duas fases com uma proporção definida em que você tem essa faixa de composições. E durante toda essa faixa de composições, você vai ter duas fases. Ok? Então, se você repetir isso para uma temperatura qualquer, você vai ter mudanças aí na fase líquida e na fase vapor, de forma que você vai desenhar todo esse diagrama com base nas mudanças da reta tangente do diagrama que está aqui em cima desse. Então, essa reta tangente vai poder ir andando progressivamente, mudando sua inclinação, de acordo com que o vapor vai subindo, ou vai reduzindo, né? Aqui ele está por cima, aqui ele caiu parcialmente, e depois ele vai ficar completamente embaixo, e aí esse é o comportamento. E como é que a gente consegue explicar o comportamento de fases a partir de um ponto de vista da energia livre de Gibbs? Ok? Vocês têm alguma dúvida? Querem que eu repita alguma coisa? Ok, professor. Tá certo, gente. Então, por hoje é basicamente isso. A gente vai continuando aí na nossa disciplina. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me avisem, tá?